Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Marcos, no capítulo 3. Outro capítulo extenso, e nós vamos dividi-lo em 2 áudios, 2 dias. Primeiro título: Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. E ele disse ao homem: "Vem cá", e perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Então nós temos uma situação aqui que Jesus, ele vai à sinagoga, como todo judeu, como todo bom judeu, ele vai à sinagoga no sábado, e estava ali um homem com a mão aleijada, mas também estava ali olheiros religiosos que estavam de olho em Jesus. Ao invés deles estarem ali fazendo as suas orações, prestando culto ao Senhor, sacrificando ao Senhor, eles estavam ali para observar se Jesus iria profanar o sábado. E Jesus sabe do coração daquelas pessoas, até parece que aquele homem foi enviado ali para testar Jesus, mas tinha muitos doentes onde Jesus estava. E Jesus, então, ele faz uma pergunta para quem estava ali. Muita sabedoria, quantas palavras de sabedoria, sempre sabedoria e sabedoria. E ele fala: "O que diz a lei do sábado? Acaso a lei diz em poder fazer o bem ou o mal? Em poder livrar uma pessoa da morte ou não? Afinal de contas, que lei é essa que Deus deu para vocês?" Queria dizer Jesus que o sábado é tão sagrado e importante que não se pode fazer o bem? E todos ficaram mudos, calados. Nunca tinham resposta para a sabedoria de Jesus. E Jesus, então, manda aquele homem estender a mão e ele é curado. Simples assim. O bem foi feito no sábado. Só que aqueles homens que estavam ali com esse propósito já começam a se juntar a Herodes para perseguir e matar Jesus. Desde o início do ministério de Jesus, o plano para matar Jesus já estava em pauta, já era uma eminência, porque a inveja era grande demais. A raiva desses religiosos contra esse novo que Jesus estava trazendo,
a raiva deles era grande demais. E termina aqui esse título dizendo: começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Olha como as coisas importantes que acontecem no reino de Deus se espalham. Hoje nós vivemos na era da internet, uma globalização. As notícias correm à velocidade da luz, da fibra ótica, né? E as notícias, assim, o que serve e o que não serve, viraliza, é a expressão que usam hoje, né? E nessa época, aparecer alguém que curava os doentes, que libertava as pessoas de demônios, que fazia milagres, várias regiões vinham ter com Jesus. Vinham trazendo os doentes, os endemoniados e vinham também para ouvir as palavras de autoridade e de sabedoria que Jesus trazia. Hoje, muitos também têm se ajuntado para ouvir as palavras de sabedoria, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E quando um pastor, um líder, um missionário, um evangelista, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ensina a palavra, é o poder de Deus que é liberado. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Então não sou eu, não é esse áudio que eu estou fazendo, não é o pastor tal, o fulano de tal, é o poder da palavra de Deus que vai assim com um sopro do Espírito Santo de Deus, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. As pessoas estão vindo até Jesus. Não vale a pena endurecer o coração, ficar na sua razão, dizer que o que era antigo é que vale. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo até agora é Jesus afrontando, é Jesus falando contra a religiosidade, que é uma capa de santidade, uma capa de mentira que esconde a podridão que está por dentro. Jesus veio para mostrar que não é assim, que ele traz um novo e que esse novo vai ter que mudar a vida das pessoas. E Jesus então escolhe os seus 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou ali quem ele quis, e eles foram para perto dele. Então Jesus escolheu 12 homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Jesus tinha vários discípulos que já o estavam seguindo, mas ele escolhe 12. Lembra lá atrás das 12 tribos? Mais uma vez Jesus está mostrando o novo,
o que vai acontecer agora a partir de 12 homens, que não aconteceu a partir das 12 tribos, que se juntaram para a idolatria, que se juntaram para servir e sacrificar a deuses estranhos e afrontar a Deus, que se afastaram de Deus, que se entregaram à religiosidade e não à justiça e à piedade. Agora Jesus escolhe o quê? Justamente 12 homens, para dizer, agora vai ser diferente, agora é novo, agora é sem religiosidade, agora é sem máscara. E a esses 12, Jesus dá poder. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. E os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A eles deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses são os 12 que Jesus escolhe. Depois, com a traição e morte de Judas, eles o substituem, ficaram 11, eles o substituem lá em Atos dos Apóstolos por Matias, que veio compor os 12 chamados por Jesus para fazer a obra do Senhor, e receberam poder para o novo, para o evangelho, para levar as boas novas, para mostrar para esses 12 que ele estava treinando, o tempo todo ele mostrava que não tem religiosidade, tem amor, tem dedicação, tem santidade e tantas outras coisas que Jesus vai ensinar para os seus 12. Depois nós vemos uma situação aqui que Jesus estava numa casa com uma grande multidão e eles esqueceram até de se alimentar. E a família de Jesus aparece aqui preocupada com Jesus e aparece na casa para levar alimento, para chamá-lo para alimentar. E eles falam com Jesus: Jesus está aí fora, a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus diz assim: quem é minha mãe e os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Jesus não estava desfazendo de maneira alguma da sua mãe e do seu pai terrenos, né, homens. Mas ele estava dizendo: olha, a minha família são aqueles que se agregam, que se juntam a mim, que querem aprender de Deus, que querem aprender de mim, a fazer a vontade do meu Pai. Esse sim é a minha família. E se juntaram alguns loucos que começaram, né, como eles não conseguiam atingir Jesus de uma maneira ou de outra, eles começaram a dizer: esse tá fazendo esses milagres aí porque ele faz com o poder de Belzebu, ou seja, é pelo poder do diabo, de Satanás, que Jesus está fazendo esses milagres. E Jesus então questiona e diz para eles assim: olha, a casa dividida não subsiste. Não tem como alguém que é de Satanás expulsar Satanás. E aí Jesus faz um alerta que é para as nossas vidas, porque ele fala que todo pecado ao homem será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus nunca será perdoado.
Tem muitas pessoas que colocam muita dificuldade para entender essa questão. Veja bem, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós estamos vendo aqui de alguém cauterizado, com o coração endurecido, religioso, perseguindo Jesus e falando que os milagres de Jesus eram pelo poder de Satanás. Certo, estavam falando coisas horrendas. Mas, se analisarmos que a principal função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, porque se o Espírito Santo não fizer essa obra, o homem não se arrepende e não chega à salvação, não tem salvação, o que seria então? Imagina, vamos entender, a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a obra que o Espírito Santo veio fazer. Se eu negar, se eu endurecer o meu coração, nunca terá jeito para mim aceitar Jesus. Então, não tem o que o Espírito Santo fazer por mim. Então, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A pessoa endureceu o coração, não aceitar a palavra de Deus, não aceitar que Jesus é Salvador, não aceitar a obra que o Espírito Santo faz, o que mais vai restar? Vai restar a morte eterna. Então, blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá salvação para essa pessoa. Amém? Então, fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.